coração. Deus quer verdadeiramente falar contigo nessa tarde. Na verdade, eu é que sou grata a Deus pela amizade da minha amiga Keide, uma pessoa que faz a diferença por onde passa. E todas as tardes de terça e quintas-feiras está aqui com o programa Rios de Milagre, abençoando inúmeras pessoas. Você que ouve, participe do programa, indique esse programa a outras pessoas, porque ele verdadeiramente tem edificado muitas vidas. Nessa tarde, Deus colocou no meu coração uma palavra que fica no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12. Diz a palavra do Senhor assim: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Essa palavra faz parte de um diálogo que Jesus está desenvolvendo com Nicodemos. Nicodemos, um mestre em Israel, vivia entre os fariseus, era um príncipe dos judeus, muito conceituado pela sua sabedoria humana e denominado como mestre. A Bíblia vai nos falar que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, porque, segundo o costume, um mestre não poderia contactar um outro mestre. E Nicodemos já reconhecia Jesus como mestre diante das coisas que ele via e ouvia de Jesus Cristo. E no versículo 2 do capítulo 3, a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus dá sequência a esse diálogo e diz para ele: é necessário um novo nascimento, é necessário nascer de novo. Nicodemos, em toda a sua sabedoria humana, não consegue compreender essa palavra. Jesus traz clareza, porque Nicodemos questiona: como pode um homem já ser velho tornar ao ventre da mãe para que nasça novamente? Jesus traz clareza. É necessário nascer da água e do Espírito. No versículo 8, Jesus lança novamente outro desafio para Nicodemos e diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos novamente não consegue entender. E ele diz: como pode ser isto? O que é isso? Que palavras são essas? Do que ele está falando? Porque na minha escola não houve esse ensinamento. Aonde eu pesquisei, eu estudei, onde eu me informei, ninguém me ensinou a respeito dessas coisas que ele está falando. E Jesus, no versículo 12, onde nós lemos, ele diz: eu estou falando para você de coisas terrestres e você não está compreendendo. E se eu falar das celestiais? As coisas que Nicodemos estava ouvindo de Jesus eram coisas naturais. E Jesus faz essa comparação para explicar a Nicodemos as coisas celestiais. O que é que Deus nos fala nessa tarde, meu querido? A sabedoria humana, ela é muito boa para você arrumar um bom emprego, para você ter um status dentro da sociedade, conseguir adquirir riquezas, dinheiro e ser respeitado pelas pessoas. Você pode ter respostas para muitas coisas, mas ela não vai trazer a sabedoria espiritual, porque essa vem com o novo nascimento que Jesus explica a Nicodemos. É necessário nessa tarde entendermos que nós podemos sim buscar a sabedoria humana, cursar uma faculdade, ir para um mestrado, fazer um doutorado, um pós-doutorado, mas não substitui a sabedoria espiritual e o conhecimento espiritual. Este vem através do novo nascimento de Jesus Cristo, que Jesus proporciona em nós. Em Mateus capítulo 4, no versículo 15, 16 e 17, tem o início do ministério de Jesus. Jesus, ele traz a luz para as nossas vidas. A Bíblia nos diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz.
e aos que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Desde então, versículo 17, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus inicia assim o seu ministério, ensinando as pessoas, falando ali para os discípulos, esse início de ministério. Na verdade, o Evangelho está mencionando uma profecia lá de Isaías, do capítulo 9, que nós leremos na sequência. E Jesus toma as palavras de João Batista e traz: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E eu quero nessa tarde considerar com você, meu querido ouvinte, a palavra arrependei-vos. Arrependei-vos vem do grego metanoia, que quer dizer mudança de mente, mudança de pensamentos. Então, aquilo que Jesus falava a Nicodemos: olha, precisa renascer, precisa nascer de novo. Ele está falando aqui no início do seu ministério: arrependei-vos, mude as vossas mentes, porque o reino de Deus é chegado. Não podemos, em hipótese nenhuma, querer entender o reino de Deus pela nossa concepção natural. Nicodemos não conseguiu isso. Nós não conseguiremos também, certamente, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas naturais se discernem naturalmente, mas as espirituais, nós precisamos buscar resposta no Deus que é sobrenatural e que nos esclarece. Precisamos dessa luz que é Jesus. Aonde na profecia lá de Isaías, no capítulo 9, versículo 1, vai nos dizer com muita propriedade: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ela envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. A Bíblia vem falar aqui que a terra estava entenebrecida, ela envelheceu nos primeiros tempos. O que quer dizer essa palavra? Duas palavras nesse texto me chamou a atenção. Primeiro, que a terra nos primeiros tempos envelheceu, tornou-se vil, tornou-se sem valor, tornou-se sem crédito, tornou-se desvalorizada. E eu fiquei fazendo uma comparação dessa situação da terra de Zebulon e de Naftali com as nossas vidas. Muitas vezes, querido, quem sabe pode ser essa a sua situação. Você está sem crédito, ninguém mais acredita em você, porque diante das circunstâncias, as suas ações levam as pessoas a agirem assim para com você. Você não tem crédito na sua palavra. Você fala e ninguém consegue acreditar em você. Você está classificado e qualificado pelas pessoas como um vil, um sem valor. Mas a Bíblia vem falar que isso foi nos primeiros tempos, querido. Foi antes do nascimento de Jesus. Isaías estava aqui profetizando o nascimento do nosso Mestre, a chegada de Jesus à terra. E isso ia mudar a situação daquela terra. E a Bíblia diz que nos primeiros tempos envelheceu, mas nos últimos a enobreceu. Oh, glória a Jesus! E quando essa luz brilha na vida de uma pessoa, torna essa pessoa nobre. Aquilo que era vil passa a ter um valor tremendo. E isso Deus quer fazer na sua vida. A Bíblia diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Essa luz é Jesus. E Ele quer mudar as circunstâncias da sua vida. Quer mudar esse padrão que tem sido mostrado para outras pessoas. Ninguém acredita.
Mas se Cristo chegar na sua vida e nessa tarde a oportunidade está posta diante de você, receba Jesus, receba a luz, torne-se nobre espiritualmente. Essa luz vai trazer todo o discernimento espiritual necessário que você precisa para entender as coisas espirituais. Eu falei no início que o conhecimento humano, assim como o de Nicodemos, não revelam as coisas espirituais, mas essa luz que brilha em nós, ela revela. Ela dissipa as trevas, ela dissipa a ignorância espiritual. E ela nos transforma e nos torna nobres em Cristo Jesus. Isso é o que Jesus quer fazer na sua vida. Andando um pouquinho mais à frente, aqui no versículo 6, ainda do capítulo 9 de Isaías, está a palavra posta, porque um menino nos nasceu. Está falando de Jesus. Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oh, glória! Essa é a descrição de Jesus. Jesus, é necessário que você nasça de novo. Nessa tarde eu não estou perguntando se você já é crente, se você ainda não é crente. Nessa tarde a minha pergunta é: você já nasceu de novo? Esse novo nascimento já se estabeleceu sobre a sua vida? Cabe uma reflexão aqui. Se eu compreendo as coisas espirituais e vivo nelas, essa luz já brilhou em mim, já raiou. Se não, eu preciso urgente tomar uma posição em relação ao menino que nasceu, o filho que se nos deu, aquele que está com o governo sobre os seus ombros, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Essa é a palavra, querido, para você nessa tarde. Nessa tarde, reflita, faça uma reflexão a respeito da sua vida. Veja o que você tem feito. Veja como você tem vivido. É nobre? Tem nobreza? Ou ainda é vil? Está posto nessa tarde um apelo para você. A luz brilha e ela precisa brilhar em você. Você precisa receber essa tão grande nuvem, essa tão grande luz que é Jesus. Ela é que vai lhe tornar nobre. E a nobreza de Jesus, que vai brilhar em você, vai te fazer conquistar outras pessoas. Quando Jesus entrar na sua vida, muitas mudanças acontecerão. Muitas mudanças. E a primeira dela é a mudança de pensamento. Metanoia. Arrependei-vos. Mudem de direção. É chegado o reino. E o reino de Deus se estabelece diante da nossa confissão a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Rios de milagre fluirão na sua vida a partir desse compromisso, dessa aliança que você fará com o Senhor. Nessa tarde, a palavra é de ânimo para a sua vida. Estabeleça aliança com Jesus. Jesus quer mudar tudo na sua vida. Quer construir uma nova história. Quer te dar um novo nascimento. Quer tomar posse da sua vida e fazer como o vento, que assopra para onde quer. Não se ouve a voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. E todo que é nascido do Espírito é assim. Ele não se comanda mais. Ele não se comanda. Quem comanda é o Senhor. É Jesus, o condutor. Jesus que toma a direção das nossas vidas. E a gente fica como um barco, totalmente governado pelo Senhor. Rios de milagre fluem daqueles que se entregam a Jesus. Se entregue a Jesus nessa tarde. Vamos orar. Senhor querido, compreendemos nessa tarde pela Tua palavra que é necessário um antes e um depois nas nossas vidas.
É necessário nascer de novo. Pai, não pregamos aqui nessa tarde uma religião, mas um padrão de vida pautado na tua vontade, Senhor. Ó Deus, de uma mente totalmente renovada, transformada, mudada de direção, meu Deus. Senhor, nessa tarde eu oro pelos nossos ouvintes. Senhor, que os conceitos dos teus filhos, ó Pai, sejam considerados apenas para as coisas naturais, mas para as espirituais, que eles considerem o conceito estabelecido pelo Senhor. E compreendam, meu Senhor, que as coisas naturais não respondem a perguntas espirituais. Nessa tarde nós pedimos, Espírito Santo de Deus, uma ação poderosa em cada coração que nos ouviu nessa tarde. Abençoa os teus filhos, ó Deus, aquele coração que está angustiado, que não compreende ainda, meu Senhor, todas as coisas, que a luz de Jesus nessa tarde possa raiar, brilhar, trazer clareza e direção para essas vidas. Nós te agradecemos por essa tarde, meu Senhor, te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém.